Hoje vou modelar e pintar uma 12 e comentar sobre por que eu ainda uso uma versão bem antiga do Blender. E isso não é uma recomendação, é só a minha opinião e experiência pessoal. Eu nunca entrei muito a fundo nisso porque, por exemplo, se eu vou gravar um vídeo que é estilo tutorial, eu acabo tendo que usar a versão atualizada de qualquer jeito. Inclusive, estou pensando em refazer alguns vídeos, porque tem coisa que já mudou de lugar nas novas versões do Blender comparado com alguns meses atrás. E esse é o primeiro motivo já que faz eu preferir o Blender antigo, que é tudo estar sempre no mesmo lugar. É um motivo meio besta para preferir a versão antiga. Claro que as opções vão ficar no mesmo lugar se você não está atualizando o programa, mas acaba sendo eficiente para mim. Não me atrapalha enquanto eu faço as coisas. Eu não tenho que ficar parando para procurar uma opção que sumiu. Sobre essa arma, eu comecei com formas bem básicas, como dá pra ver aqui, e depois eu fui mexendo no formato e colando esses pedaços quando fazia sentido colar, porque ela vai ter uma parte móvel, então no meio ali não vai ter tipo conexão. Eu vou deixar o resto da modelagem passando e vou falar um pouco mais sobre o Blender. É preciso concordar que tem um pouco de nostalgia na preferência por essa versão. Eu usei muito mais essa comparado com as novas, a interface é bem diferente e eu acho ela confortável e legal. Mas em um lado mais funcional da preferência, tem um intervalo de quase 10 anos entre essa versão e as mais recentes. E nesse tempo, o Blender se tornou um programa muito mais pesado. Pelo menos no meu computador eu sinto uma grande diferença e eu sei que muita gente também passa por isso, de não conseguir nem rodar as novas versões. Então para essas pessoas não é nenhuma opção. Além disso, eu não gosto de como nas novas versões tem tipo filtros e efeitos demais na pré-visualização, na 3D View. Tem algumas coisas que dá para alterar e remover, mas alguns aspectos são só parte do programa. É um pouco borrado e estranho. Se você já usou a versão antiga e a versão nova, você sabe do que eu tô falando. Esse detalhe aqui da arma ficou no lugar errado, é a dobradiça. Eu fiz na parte que era para ser de madeira e não de metal, mas eu troquei depois. A parte de baixo, onde está o gatilho, eu também acabei não gostando. Aí nesse ponto eu dei uma pausa para pesquisar fotos e vídeos de armas. Eu decidi deixar algumas partes como modelagem separada, tipo só atravessando o corpo da arma. Eu faço bastante isso. Eu não me importo muito se está certo ou se está errado, se é uma técnica recomendada. Eu só quero a arma pronta. E eu vou começar a avançar um pouco porque tá demorando e já deu para entender o que eu tô fazendo aqui. Um motivo bem específico para preferir o Blender antigo é Ctrl Z. Tipo, é um motivo pequeno, mas é importante. Eu pesquisei na internet e não achei como resolver esse problema. Na versão antiga, o Ctrl Z volta muito mais passos do que o Blender recente. Se usar o modo objeto, ele pula toda a última seção de edição, igual eu tô fazendo aqui, e se usar dentro do modo de edição, vai voltando bem aos poucos, então te dá o controle. Isso não era pra ser nada demais, porém tem um limite de vezes que dá pra usar o Ctrl Z. Eu coloquei no máximo esse limite, tanto no Blender antigo quanto no novo. Mas como o novo te força a voltar detalhe por detalhe, com cada movimento de vértice contando, você esgota aquele limite de vezes sem conseguir voltar nada. E não era para ficar contando com usar Ctrl Z, mas ele existe exatamente porque às vezes merdas acontecem. Então conseguir voltar 10 vezes mais na versão antiga é muito bom. Eu pulei a parte de mapeamento V completamente, foi mal, mas esse não é um tutorial e tem a opção automática se alguém tiver dificuldades. No Blender antigo, tem como fazer muita coisa sem materiais. Tem como aplicar uma imagem diretamente no objeto, aí ele fica, por exemplo, sem brilho, porque não tem um material, mas esse é, coincidentemente, exatamente o visual que eu gosto. Usar uma imagem é muito automático. Você mapeia o modelo e no momento que você coloca o mapa UV em cima de uma imagem, ela já é aplicada. E dá pra fazer muita coisa com isso, tipo sem usar materiais. Por exemplo, dá pra fazer pintura de vértice junto com a pintura de textura, com zero configuração, e dá até mesmo para fazer clone de UV, que é uma coisa complicada que eu expliquei em um vídeo, e aqui eu estou fazendo sem usar materiais. Tem como usar, mas não é necessário. Depois de clonar as referências para a textura, aí eu comecei a pintar detalhes por cima. Eu não pesquisei tantos exemplos, eu só realmente mandei ver, então eu fiz algumas marcações, tipo a dobradiça, um pouco de brilho, luz na parte de cima, sombra na parte de baixo, bem básico. Eu acabei gastando mais tempo pintando os cartuchos, porque eu acabei não usando muitas referências, então eu tive que fazer tudo na mão. A arma tá pronta, eu ainda tenho uma coisa que eu quero fazer com a aparência dela, mas aí eu tirei um tempo para fazer a dobradiça funcionar. Eu coloquei ossos na arma para fazer isso, e com pesos automáticos, que quase deram certo. Só o cano que não estava fazendo nada, aí eu editei o peso para acompanhar o osso da frente. Eu já uso poucos recursos para criar os meus modelos, e aqui dá para fazer isso com ainda mais facilidade por cortar alguns passos. Mas eu reconheço que é uma coincidência por combinar com o meu estilo e etc.
Cada um tem o seu jeito de fazer 3D, esse é o meu, e se você também prefere a versão antiga, eu gostaria de saber o motivo. Vídeo rápido dessa vez, eu tô um pouco ocupado. Se gostou, deixa um like, e é isso. Até a próxima.